E se eu te disser que as mentes mais brilhantes do seu país se reúnem com um único propósito: tornarem-se, juntas, incrivelmente burras, e que o sucesso de uma carreira inteira dependia da capacidade de um homem de ignorar as coisas mais óbvias? Essa é a história do intelectual Olavo e do labirinto que ele chamou de o imbecil coletivo. Olavo não era um teórico de conspirações, mas um renomado colunista da cultura brasileira no final dos anos 90. Sua vida era análise, crítica e profundidade. Mas em 1996, ele começou a sentir um descompasso com a história que o fez duvidar da própria sanidade. Ele percebeu que as modas e paixões de um pequeno grupo estavam impedindo-os de enxergar as coisas mais elementares, as coisas mais óbvias. A elite intelectual, aquela que deveria guiar o pensamento, estava sendo varrida por uma histeria coletiva. E era essa histeria que dava o título ao seu mais polêmico trabalho: o imbecil coletivo. O que Olavo descobriu não era apenas a soma de algumas pessoas burras. Pelo contrário, a tese central, chocante, era a seguinte: o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior. Elas se reúnem com a finalidade precípua de imbecilizar-se umas às outras. Olavo via isso acontecer diariamente. Ele notava a míngua de força criadora. Essa míngua era compensada por um excesso de sensibilidade às oscilações do mercado global de ideias. Era a pressa descarada de renegar as devoções de ontem, a menor suspeita de estarem superadas. A vaidade da atualidade se tornara mais importante do que a solidez do pensamento. Como ele descreveu: volúveis e inseguros, esfalfam-se por acertar o passo com as badaladas do relógio da moda. Esse eco da história que tomam pela história mesma. A principal característica desse coletivo era o medo da solidão. Para eles, tudo o que não pode ser confirmado pelo testemunho unânime da inteligência simplesmente não existe. A verdade, para Olavo, era solitária e difícil, mas a opinião unânime era a democracia de formigueiro. Olavo via que o homem que prefere a solidão da verdade à companhia dos mentirosos não tinha mais bu na prensa. O suspense na vida de Olavo começou quando ele se recusou a participar do rito de imbecilização mútua. Ele se recusou a aceitar que o intelectual coletivo fosse apenas um aparelho partidário de agitação e propaganda. Nesse aparelho, a distribuição de frases feitas de baixo nível intelectual. E qual foi a reação? Ninguém debatia suas ideias. Não havia refutação filosófica. Houve que Olavo foi atingido por uma floração majestosa de fofocas e calúnias quanto à pessoa do autor. Seus críticos, incapazes de discutir filosofia ou ciência, iam para as férteis planícies da psicanálise de botequim. Ele era acusado de ressentimento e inveja, de egolatria demencial, de ser movido por desejos sexuais recalcados. O conteúdo era ignorado, em nome da tentativa de destruir-lhe o crédito e a autoestima. Olavo entendeu que essa era a arma suprema do imbecil coletivo. Era silenciar a verdade, transformando o debate em um ringue de ataques pessoais. O impacto disso na sociedade era devastador. O espírito negativista e cético, o descrédito de todos os valores que nascia na elite, acabava por infectar a nação inteira. A população caía no mais abjeto desfibramento moral. Ela estava acuada, não apenas por bandidos, mas também pelo discurso dos letrados, que transformavam o delinquente em acusador. Olavo, o intelectual que viu tudo, percebeu que seu trabalho não era apenas um livro, era um mostruário comentado de banalidades culturais que muito significam precisamente, na medida em que não valem nada. Ele estava obrigando o leitor a tomar parte ativa na investigação. A sua história, portanto, não é sobre a burrice, é sobre a coragem de pensar sozinho. É sobre romper o círculo de limitações que o discurso ideológico impõe às inteligências. A sua sugestão final não estava escrita, mas vivida. A única forma de combater o imbecil coletivo é abraçar a singularidade do próprio pensamento. Isso vale mesmo que ela seja temida. É preciso resistir à tentação de trocar a solidão da verdade pela companhia dos mentirosos. O legado de Olavo, e a tese central do livro, é um convite. Não confie na unanimidade. O consenso pode ser a forma mais rápida de anular sua inteligência. Se você se sente isolado em sua visão de mundo, lembre-se, a verdade é frequentemente um território para o qual você deve caminhar sozinho. O homem mais belo, moralmente, é aquele que prefere a solidão da verdade. Em marketing, Barrabás foi superior a Cristo, mas a história lembra quem resistiu. Se você valoriza o pensamento independente e se recusa a ser um mero eco, você está no lugar certo.
Curta este vídeo se você também acredita que o exercício da inteligência individual é o único caminho. Siga-nos para receber mais análises que quebram o padrão. Isso vai te ajudar a enxergar além da cortina de fumaça do consenso. Juntos, não para nos imbecilizarmos, mas para resistirmos à tentação do coletivo.